Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre circunferência. Então, dando continuidade ao estudo da geometria analítica, nós chegamos então na circunferência. Vimos então em vídeos anteriores ponto, reta e iremos agora iniciar a terceira etapa do estudo da geometria analítica do terceiro ano do ensino médio, que é a circunferência. Você está preparado? Então vem comigo. Nós estudamos a geometria analítica dividindo elas em etapas. Uma das etapas é estudar o que é o ponto, para em seguida ver o que é uma reta e depois uma circunferência. E finalizamos com o que nós chamamos das cônicas, que são três curvas. Uma delas é até bem conhecida, que é a parábola. A parábola, a elipse e a hipérbole. Então nós chegamos na parte da circunferência. Mas para isso, precisamos entender o que é uma circunferência. Na realidade, a circunferência é um lugar geométrico, que nós temos um ponto fixo, onde esse ponto fixo é chamado de centro, e a partir desse centro, a distância desse ponto para qualquer parte da circunferência é uma constante, e essa constante também é conhecida como raio. E se duplicarmos esse raio, nós teremos então o que a gente chama de diâmetro. Então vejam bem, neste tópico estudaremos as equações da circunferência do plano cartesiano. São basicamente duas, a equação geral e a equação reduzida. Iremos iniciar pela equação reduzida. Bom, então primeiro será a circunferência. O que é uma circunferência? Como foi dito, nós temos aqui algumas coisas importantes dentro da circunferência, que é o que nós chamamos de raio, que o raio nada mais é do que... Começando pelo centro. O centro é o ponto fixo, que a partir dele nós traçamos todos os segmentos equidistantes ou que estejam à mesma distância do centro. Então a distância do centro para qualquer parte da circunferência é o que nós chamamos de raio. Então aqui nós temos o raio. O que é o raio? Distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Temos também o que nós chamamos de corda. O que seria uma corda? É um segmento que une dois pontos distintos de uma circunferência. Você toma dois pontos numa circunferência e aí você faz o segmento que une esses dois pontos. Esse segmento é chamado de corda. Nós temos também o diâmetro. O diâmetro nada mais é do que a maior corda da circunferência, aquela corda que passa pelo centro, tá? E também podemos dizer que é a medida do raio duplicado, ou seja, duas vezes o valor do raio. Então nós temos alguns conceitos, algumas coisas muito importantes, por isso coloquei aqui como revisando, sobre a circunferência, que são esses: a corda, o raio e o diâmetro. Está bem especificado que o diâmetro nada mais é do que duas vezes a medida do raio. Ok? Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. A corda, distância entre dois pontos da circunferência. O raio, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. E a circunferência seria o contorno aqui, tá? É a linha que contorna e que é equidistante do centro. Bom, uma coisa importante é diferenciar circunferência e círculo. Muitos confundem e fazem uma confusão que não é legal entre esses dois entes, que são circunferência e círculo. Para você identificar bem e não ter essa dúvida, a circunferência ela não tem a parte interna, ela é apenas o contorno, ela é a borda, é a volta. É como se fosse uma aliança. Lembra aí de uma aliança, tá? Então, se você lembrar de uma aliança, você vai associar a uma circunferência. Enquanto quando você pensar numa moeda, já que a moeda ela é preenchida, vamos dizer assim, ela tem área. Então aqui no caso é o círculo, tá? Então a grande diferença entre o círculo e a circunferência é isso. Quem tem área, círculo. Quem tem comprimento é a circunferência, ok? Então a área do círculo é πr ao quadrado e o comprimento da circunferência é 2πr. E aqui são exemplos que você vai com certeza identificar quem é quem. Quem é círculo e quem é circunferência. Circunferência lembra da aliança, do anel. E o círculo você vai lembrar da moeda. Bom, até aqui foram revisões, apenas para a gente retomar e pegar daqui para frente o que nós chamamos de equação da circunferência. Nós temos dois tipos de equação. A equação que a gente chama de reduzida e a equação geral. Começaremos pela equação reduzida da circunferência. Então, muito bem, aquele desenho lá nos
remete a esse desenho aqui. Nós temos o triângulo retângulo, a hipotenusa é o raio, enquanto que os dois lados são x menos a e y menos b. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu coloquei a hipotenusa por último, que é para poder ficar igual à equação que a gente chama de equação reduzida, onde nós temos x menos a ao quadrado, que é esse lado aqui, mais y menos b, que é esse outro lado aqui ao quadrado, igual a hipotenusa, que é o raio ao quadrado. Aqui esse x é um x qualquer, esse y também é um y qualquer, porém esse a e esse b são as coordenadas do centro, tá? Então na circunferência nós temos esse triângulo retângulo, como disse aqui há pouco, onde os catetos são x menos a, y menos b, desculpe. Então aplicando o teorema de Pitágoras, nós chegamos a essa conclusão aqui dessa equação. Essa equação aqui ela é chamada de equação reduzida da circunferência. Como já disse agora há pouco, onde esse a e esse B são as coordenadas do centro, enquanto que o R é o raio. Vamos ver aqui uma situação para entendermos melhor o que agora foi explicado. Então nós temos esse problema aqui, ó, considerando a equação da circunferência como sendo x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 16, determine o centro e o raio da circunferência. Quando diz aqui que determine o centro, na realidade o que está sendo pedido são as coordenadas do centro. O raio é a medida dele mesmo, ok? Vou pegar a equação que está escrita aqui e vou transcrever ela aqui na frente. Então, eu tenho x menos 2 elevado a 2 mais y mais 5 também elevado a 2 igual a 16. Eu vou escrever esse 16, presta bem atenção no que eu vou fazer, tá? Eu vou escrever esse 16 como sendo 4 elevado a 2. Para quê? É para poder termos, então, a equação escrita na forma reduzida. Qual é a equação escrita na forma reduzida? É x menos a ao quadrado mais y menos b também ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Aqui você vai ter claramente e visivelmente que se você olhar para cá, para esse 2 e para esse a, eles são os mesmos. Ó, x menos 2, x menos a. Então daqui eu posso concluir que o a é igual a 2. Esse menos aqui é igual a esse menos. Ó. O menos não entra, é só o número que está aqui. Então a é igual a 2. Se eu comparar já agora esses dois aqui, presta bem atenção para esses dois, ó. Esse e esse seriam também equivalentes, só que aqui um tem um sinal de menos e aqui o outro tem um sinal de mais. Então é o oposto. Qual é o oposto de 5? O oposto de 5 é menos 5. E aqui nós temos o raio. Ó, esses dois representam o raio. Então daqui facilmente eu escrevo então que as coordenadas do meu centro é o A, que é 2, e o B, que aqui é menos e é mais, então significa que é o oposto de 5. O oposto de 5 é menos 5. Essa é a coordenada do centro. Enquanto que o nosso raio, a fórmula diz que o raio é elevado a 2. Que número que é elevado a 2 dá 16? É o 4. Então o raio é 4. Cuidado para não dizer que o raio é 16, o raio é o 4. Por que o raio é apenas o 4? Porque na fórmula nós temos R elevado a 2. É o raio ao quadrado. E o número que é elevado a 2 dá 16, que está na fórmula, é o 4. Então por isso que o raio é igual a 4. Ok? Vamos para um próximo exemplo. Na situação 2, nós temos o contrário. Eu te dou o centro e o raio e quero que você escreva a equação da circunferência, a equação chamada de equação reduzida. Está aqui, ó, equação reduzida. Então, para escrevermos a equação reduzida, nós vamos nos basear naquela equação, na fórmula, que é x menos a ao quadrado mais y menos b também ao quadrado ao raio ao quadrado. Daqui é só pegar esses valores que estão na questão e trazer para cá. Olha que o centro, o valor do A
do centro é menos 3. Então, como aqui tem um menos e aqui também tem um menos, a gente faz o chamado jogo de sinais. Então, aqui a gente vai ter assim, x menos com menos vai dar mais 3 ao quadrado, mais y menos o b. Olha que o b aqui é positivo. Como aqui é mais e aqui é menos, mais e menos dá menos. Então, fica exatamente do jeito que está. Menos 6 elevado a 2. Igual ao raio, que é 5 elevado a 2. O que eu ainda posso fazer é colocar o resultado de 5 elevado a 2. Então, aqui a gente vai escrever novamente a equação como sendo x mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 também ao quadrado, igual a 5 elevado a 2, 25. E aqui nós temos o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Bom, isso aqui é a equação reduzida da circunferência. Para entendermos a equação geral da circunferência, isso nós veremos num vídeo a seguir. Então ficaremos por aqui. No mais, abraço e até a próxima. Tchau!